Imagina um monte de bosta. O Wise chega direto e eu posso mandar pra conta, ô Vitor. Deixa eu ver se eu posso mostrar aqui, que não vai aparecer nada muito importante. James Earl Cash, found guilty and sentenced to death, has been on death row for the past 3 years and was executed Nossa, lá last vai o night. Zangado. Lá vai o Zangado mostrar o vídeo todo em You had an unexpected reprieve. contando história. Do exactly as I say, and I promise this will be over before the night is out. Ó, Vitor, não vou mostrar. Não vou mostrar porque parece o nome do cara. Ele não quer que fale que o nome dele é Gabriel, é melhor não. Ó, mas assim dá pra mostrar, ó. Chega, ó. Chegou 48 e 46. E aí? Aqui é o Zangado de Tá bom, Brumbati. E os games que eu vou contar a história, analisar por completo e trazer algumas informações extras, dessa vez não serão informações nerds extras, são esses jogos que são considerados um dos mais violentos Leandro, da história dos games, banidos em dezenas de países, e na época que foram... Pior que... Isso aí, cara, é até psicológico pra mim, cara. Tipo, aqui quando eu saio aqui com dinheiro da live, eu tenho que comprar alguma coisa, talvez a Cassiana pede, ou sei lá, e eu falo assim, bah, eu me arrebento em React lá pro dinheiro sair todo agora. É foda, hein? Sabe, cara? Isso aqui é desgastante, cara. O cara pensa que é fácil. Vai fazer isso, tu não enlouquece em uma semana. Vai dois final de semana seguidos, tu tá louco já, tu enlouquece. Sabe que até o subconsciente do cara já fica todo fudido. O cara, sem querer, o cara já acaba, né? tiveram vendas altas e possuem milhares de fãs pelo mundo. Hoje a gente vai falar de Manhunt 1 e 2. Esse vídeo, jovens, não terá muitas piadas, porque eu vou aproveitar e falar sério com vocês sobre todo esse preconceito e ataque que os games sofrem de diversos meios de comunicação, mídia, revistas, enfim. Antes de continuar, gostaria de dizer que se você é um jovem ou uma jovem impressionável que não gosta desse tipo de jogo e nem tem interesse em ouvir sobre ele, peço que feche o vídeo agora. Não se sinta obrigado a dar like nem nada parecido, só fecha mesmo, tranquilo. Um grande abraço pra você e até o próximo vídeo. E quem é fã de Manhunt, o Anderson, bota a ordem nessa merda aí. Como esse jogo era, vamos seguindo. Manhunt é um game de ação e terror com jogabilidade stealth. Ele foi desenvolvido e distribuído pela amada e odiada Rockstar. Amada pelos gamers e odiada por aqueles outros meios de comunicação que eu citei agorinha. No meu vídeo do Bully, trilogia Max Payne e da saga GTA, vocês sabem o quanto essa empresa é perseguida por processos e atacada em todos os lugares. Pois é, ô Léo. Foi onde a chapa esquentou pra valer e a Rockstar quase se ferrou mesmo. O game foi lançado em novembro de 2003, disponível para PlayStation 2, Xbox e PC. E vamos lá, começando pelo enredo. O protagonista se chama James Earl Cash, um cara... Ô, Anderson, vou te denunciar. É só assistir um pouco de Mão Porco, todo mundo fica burro aqui, né, cara? Impressionante. Muito gente boa, que só estava no corredor da morte, só isso, quase nada. Pois Ele era culpado, tá? Ele era inocente, foi pra... Não, culpado. O game começa no dia da sua execução. Ele é pego e levado para tomar a injeção letal. A injeção até chega a ser aplicada perante as testemunhas. Como assim testemunhas, Zangado? As pessoas executadas... Cara, que análise bem desgraçada, cara, que análise merda. Cara, ô Fábio, já que tu gosta de canal merda, assim, que nem o Zangado, tem análise do Bound by Flame, faz o favor de pagar, cara. Pede aí. Aí tu vai ver tanto de mentira que tem. Em corredores da morte são mortas em frente a várias pessoas, inclusive por parentes das vítimas desse acusado. Eles recebem esse direito do próprio Estado. O lance é que tudo não passou de uma morte de fachada, que nem o próprio James esperava. A injeção foram apenas sedativos, e ele acordou horas depois, ouvindo uma voz querendo lhe passar instruções. É que na cabeça do Fábio, aí o Zangadinho era bom, hein? Porra nenhuma. A voz era de um filho da puta chamado Lionel Starkey. Léo. Esse cara era diretor de filmes snuff. O que é isso, Zangado? Filmes snuff são aqueles vídeos horríveis de mortes reais ou torturas reais, que são vendidos ainda por cima.
porque tem maluco pra tudo nesse mundo, né? James estava preso nesse programa e a recompensa seria sua liberdade. Enquanto isso, Lionel acompanhava todos os seus passos com diversas câmeras espalhadas. O jogo doentio funcionava mais ou menos assim. James era lançado em um local sem nada, e nesse local estaria repleto de criminosos da pior espécie, e Lionel passava instruções para James e ele teria que brincar de gato e rato com esses bandidos. Todos eles iriam receber uma grana se conseguissem matar James, e James teria que matá-los se quisesse sobreviver. O programa era assistido pelo lado podre da internet por sociopatas do mundo inteiro com direito à banca de apostas, apostando ou não na morte de James. A violência era insana, era matar ou morrer. Enquanto James matava, outros se divertiam e Lionel faturava. James era um cara vazio, ele não demonstrava medo mesmo nas piores situações. Ele também não hesita em matar ninguém. Lionel pesquisou bastante para encontrar qual dos criminosos do corredor que ele acreditava que iria mais longe no seu jogo, e James foi a escolha certa. O problema é que Lionel chega em determinado ponto que ele começa a perder dinheiro. O que é que a Cassiana tá tendo um ataque agora? Fala pra mim, Cassiana, vou te contar um negócio, mas não pode rir antes dele contar, eu tô rindo. Ah, isso é verdade. Eu falo assim, pelo Cassiano, eu tenho um negócio pra te contar, mas não pode rir. Ela já começa a rir, ela perde. Se fosse uma aposta, ela já perdia na hora, já que... Não porque James não morre, ele mata todos sempre, não importa a gangue que ele enfrente. Ele sempre conseguia, e as pessoas passaram a apostar sempre na vitória dele, como se as gangues fossem as zebras. E mais, James estava indo atrás do Lionel para matá-lo. Então a promessa de liberdade de James acabou sendo esquecida, e ele se vê preso em um jogo onde o organizador quer matá-lo de qualquer maneira. Zangado, que história mais tensa. Sim. E não é só a história de Manhunt que é pesada, não. O jogo é mais ainda. A campanha dura em torno de 6 horas, havia poucas cutscenes, geralmente apenas no início e no final de cada fase, e olhe lá, hein, algumas não pareciam nada. Poucos diálogos e poucas cenas para dessa forma poder alongar um pouco mais a história. Agora eu vou falar de como o jogo funciona e ressaltando que Manhunt 1 e 2 são muito parecidos. Então quando eu for falar do 2, eu só vou dizer o que foi acrescentado, retirado ou alterado. Ok, jovens. Conforme eu explicar o sistema de Manhunt, vocês vão perceber que vários jogos utilizam desses elementos criados por ele. E muitos desses jogos vocês aí não fazem nem ideia de quem são. No game nós podemos andar, correr, dar socos e chutes, bloquear também esses ataques dos inimigos, abaixar, andar abaixado, dar cover, mirar e atirar, carregar corpos e escondê-los. Nós sempre vamos chegar em um local, seja ele relativamente grande ou locais fechados, e nesse local haverá um número X de inimigos. E nossa função é matá-los, então stealth deve prevalecer. Na tela nós visualizamos a barra de HP, que é preenchida com analgésicos encontrados no cenário, uma outra barra de estamina, que só gasta quando nós corremos, e enche novamente quando nós paramos de correr. É engraçado que dar soco e chute não gasta estamina. No canto esquerdo tem um radar, que indica a posição dos inimigos, conforme os passos que eles fazem. Seria mais um sonar então. A cor que o inimigo aparece nesse radar é o status do seu humor. Tipo, amarelo ele tá de boa, laranjado ele desconfia que algo está acontecendo, e vermelho, ele está em modo alerta, ele está te procurando. E caso você tenha que buscar algum item no cenário, ele vai aparecer no radar na cor verde. Também na tela aparece uma imagem do James pequeno no canto direito. Quando essa imagem fica na cor azul, significa que você está escondido nas sombras e não pode ser visto. Se estiver em vermelho, você foi visto. Então nós nos movemos lentamente, porque correr faz bastante barulho e chama a atenção dos inimigos. A ideia é andar devagar ou abaixado. E quando os inimigos estiverem de costas, o que ele tá falando, pelo menos melhorava e irá aparecer marcas na cabeça dele, cara fez uma análise merda a vida toda. Inicialmente, ela é verde, depois ela passa para laranja e fecha no vermelho. O que isso representa? Se você já pressionar o botão no verde, caindo o mundo, se cair a live já sabe que caiu o meu cu. Ok. No laranjado, a violência será maior. E no vermelho, é a maior violência possível. James, cara, e a análise dele é assim até hoje. Faz 10 anos esse vídeo aí. Tijolos, cacos de vidro, tacos de beisebol, marretas, garrafas vazias, pedaços de madeira, pés de cabra. E essas cenas de execução são brutais. Ele rasga a garganta, arranca o olho, cabeça, abre barriga. E o som e as imagens são muito fortes. Inclusive, se você matar um inimigo com alto grau de violência, ele vai agonizar muito. E esse barulho pode chamar a atenção. Ai, mano. Se matar o cara, ele vai agonizar muito. Se matar de forma agressiva. Como é que se agoniza muito? Meu Deus. São de outros que estiverem perto. Sem vai contar no sangue que jorra pra tudo quanto é lado, no chão, na parede e não some. Algumas dessas armas improvisadas podem ser usadas apenas uma vez. Outras são temporárias e se quebram com um tempo. E claro que tem as fixas. Além das armas de fogo. Graus de agonização. Sniper, 12. Essas armas são liberadas muito pra frente no jogo. Outro fator que aumenta a violência é que algumas pessoas estão presas nesse jogo doentio como você. Estão obrigadas a estar ali. E essas pessoas, quando você luta com elas e está em vantagem, elas fogem, começam a implorar pela vida. Com direito a gritos de desespero, lágrimas, e você é obrigado a matá-las. Olha isso, cara, não tá mostrando nada.
do nós podemos jogo, usar velho. tijolos e garrafas de vidro para Ele tá distrair mostrando os as coisas mais inimigos, sem graça do lançando em jogo. algum local, e quando os inimigos forem verificar, nós vamos até lá e o matamos. Nós podemos arremessar a cabeça dos inimigos também para assustar os outros e intimidá-los Nossa, antes de cara. atacarmos. Vocês perceberam que vários desses elementos serviram de inspiração para The Last of Us? As finalizações, as distrações, o lance do gato e rato, de você controlar alguém caçando e sendo sim, caçado, o são The Last of elementos Us de Manhunt. copiou- Eu até cheguei a comentar bem de leve bom. na análise do The Last. E tem mais jogos que se inspiraram nele também, que eu Qual vou falar dessa? daqui a É pouco. fodelão, Nós podemos meu fazer irmão. barulhos para chamar os inimigos. Bater com um taco em uma parede, ou quando estamos em modo cover, dar um soquinho na parede, assim, esse negócio de soquinho veio de Metal Gear Solid, tá? Os inimigos do game são chamados de Hunters, pra ele tudo caçadores, é e todos eles possuem um visual assustador e um comportamento muito hostil. Eles usam máscaras inspiradas nos mestres assassinos dos filmes trash dos anos 80, que a propósito, o tio aqui era viciado nessas poses de filmes de terror o antigos. tio era Jason viciado. de Sexta-feira 13, Michael tio. Myers, que era o meu favorito do filme Halloween, e por último, eu acredito que foi a maior inspiração do jogo, é o Leatherface, a criatura mais assustadora Isso, que é. eu já vi em um filme em toda a minha Exatamente. vida, que está no Massacre da Manhunt Serra foi Elétrica. inspirado Clássico no dos anos Massacre da 70, Serra e tem uma Elétrica. versão recente também, mas que não tem nada a Massacre. ver. Chega nem no Sei. dedo do pé do original. O Massacre da Serra Elétrica é baseado em fatos. Naquela época, os filmes, quando diziam que era de uma história real, eles realmente eram. Não como esses de terror de hoje em dia que ficam mentindo que são baseados em histórias reais só pra atrair publicidade e depois a gente descobre que é um Porcaria. papo furado. A última fase de Manhunt 1 é pra segurar na cadeira. Porque até a espinha congelava de tanto Ah, medo que olha eu o cara senti. narrando É o bagulho. comum você tomar susto em algum game. Mas medo Por que não é dava mais complicado. rápido essa Em bosta? Manhunt não dava susto e se considerava terror. Negativo. Ele dava gelo mesmo. O legal Não é que dava esses inimigos gelo. Ai, interagiam cara, entre que eles, ficavam vergonha, conversando, mano. falando sozinhos, e tinham Que merda de comportamentos análise é diferentes em batalhas. Manhunt dava agressivos, com gelo. medo. Era impressionante. Nossa, mas eu não ia Ele jogar essa forçava bosta a ser nunca, stealth. cara. Você não tinha Se eu não condições de lutar corpo conhecesse, a né? corpo com mais de um Hunter por vez. Você iria morrer. Caso Eu desse a ia louca, dizer assim, mas você que saísse jogo querendo bem com o pau lixo, na hein? mesa. Os caras iriam reagir a isso também. Tipo, Se eu olha fosse o pra esse cara, ele tá Pandora, noiado, eu ia tá dizer, ó. chapado, tá achando que é o Batman. Eles Mas faziam que piada do seu merda de comportamento. E jogo. o próprio Lionel dizia no rádio Enfia que você no não cu. sobreviveria se você agisse dessa forma. Mas mesmo indo em modo stealth, Ai, dava eventualmente gelo. você irá ser forçado a lutar contra alguém. Existiam locais específicos para checkpoints, e vocês podem perceber que a imagem do jogo era meio esquisita, como se fosse É, feita o em uma Arthur. câmera para indicar a filmagem do tal programa. A ambientação era totalmente imunda, eram locais escrotos e assustadores, becos escuros, sujos, estacionamentos Podia vazios, pagar o casarões canal de viciados, todo então, Vitor. cheio de pichação, rato, sangue seco, além de serem bem escuros e cinzentos. O nível de detalhes das fases era muito bom, assim como o gráfico também era na época. E por conta do gráfico ser bom, a violência era tão realista. Um tiro de 12 na cabeça abria o crânio e saía sangue e miolo pra tudo quanto é lado. Nossa! Como eu disse lá atrás, alguns Mostra pra cenários nós ver, eram então. grandes e outros em locais fechados. Mostra aí pra nós Independente de ver, qual já você que- estava, você não ficava perdido, porque já sempre que tu é havia o cara. sinalizações de onde você deveria ir. E sempre muito amistosos, do Nossa. tipo, por aqui, seu filho da Achava o puta, crânio com e sangue. saía os Muito miolos, lindo, sangue, muito carinho, tripas. muito amor. Saía A até trilha sonora tripa da desses jogos cabeça do- são muito macabras. São trilhas sonoras próprias, produzidas mesmo pro game. Headshot, E algumas tipo arrepiam, tripas. cara. Eu coloquei na descrição do vídeo o link com todas as faixas de ambos os games pra vocês conferirem depois. Essas músicas também lembram e são inspiradas nas músicas dos filmes trash dos anos É, 80. sim, Os o jogo controles é uma eram muito merda, é simples, só eles uma- respondiam muito bem. o jogo é uma dificuldade cópia de na mira. filmes. Era meio lenta e imprecisa. Era questão de costume. Ela melhorou muito no 2. Sobre a dificuldade, olha, jovens, depende. O game trabalhava com um Jovens. sistema de ranking a Cara, cada com fase 12 passada, anos o número de chamamos de estrelas era jovens. dado por sua performance, tempo e qualidade de assassinatos. O que interferia na dificuldade era a inteligência artificial do jogo. Eles eram bem burrinhos, cara, no modo normal. A tolerância deles chegava a dar raiva. Modo Eles normal. existiam muito fáceis de Fiz o procurar. cara E do outra, hard. tem locais com sombra no jogo, com escuridão. E quando você entra nesse local de sombra, o jogo te define como invisível. É impossível te ver em Tenchu. uma sombra. Chega a ser ridículo. O cara tá um Inspirado palmo no de Tenchu, você, viu, Vitor? olhando pra você e não te vê. Os inimigos se dividem de uma Inspirado forma muito no fácil Tenchu, pra serem ó. abatidos. E mesmo quando eles encontram os corpos, eles não ficam nem 2 minutos procurando quem matou. Já ignoram e voltam pra posição que estavam antes. E o pior não era a cegueira dos caras, velho. O pior era a falta de visão periférica Ó, cegueira, eles foi inspirado no Magu também. deles. Pra quem não sabe o que é visão periférica, é aquela visão lateral. Você tá olhando pra frente, mas enxerga o que tá acontecendo do lado. Inclusive, a visão periférica das mulheres é maior que a dos homens. Em Manhunt, os Pelo amor de Deus, o cara fala de visão periférica de mulher, porque o conteúdo da análise é um fiasco, né, caras cara? não têm visão periférica nenhuma, mas nenhuma mesmo. Você pode se aproximar deles pelo Meu lado que os Deus idiotas do não céu. vão te ver. Sem contar quando a inteligência artificial desligava. E eles ficavam parados Porque ele ou se fala, sentiam o incapacitados de cavalo te perseguir. Você tem corria deles, mais- atravessava uma porta mais e visão eles não. Como periférica se tivesse uma também. barreira mágica naquela porta que impedia Barreira mágica, meu Deus, agora é inspirado no Harry Potter. que eles fossem atrás de você. Eles ficavam parados ali te Barreira olhando. A mágica. dublagem do 1 era bem amadora e forçada, não tinha capricho quanto a isso. A única voz boa era do Lionel, que era o vilão, né? E É, narrava mas com também essa os análise fatos. aqui todo Já mundo no vai segundo correr, game foi Fábio. totalmente diferente. Mas também porque no 2 tem mais histórias, cutscenes. Se tua e tal. ideia era A que o pessoal movimentação do jogo era conhecesse- ótima pra época. A Rockstar sempre foi muito caprichosa nesse detalhe. Na Eu já física dos peguei seus raiva. jogos, sempre. E com Manhunt não foi diferente. Certo, Não, algumas é um das jogão, polêmicas cara, que mas isso Manhunt aí, e a Rockstar pelo se amor de envolveram na época que o jogo foi lançado. Olha que o Bom, cara pra me começar, mostra. um dos funcionários Mostra as da Rockstar, que torturas, fazia os parte bagulho do desenvolvimento do interessante, jogo, mano. pediu demissão e disse que se sentiu enojado de ter O participado cara daquilo. caçando Ele rato afirmou ali que agora. outros também estavam
Agora que revoltados bosta, como cara. ele, mas só ele teve bolas o suficiente pra tomar atitude e dizer o que pensa. teve bolas Fora também, isso, agora eu vou ter representantes do inspirado governo em dos mim. Estados Unidos lutaram contra o game e diziam que essa tal empresa Rockstar estava ensinando as nossas crianças como matar as pessoas. Revistas estampavam o jogo das matérias. vou ter que fazer, excluíam ô, eles dos Fábio. comentários. Enquanto isso, o Mais Manhunt teve pra média de frente eu vou ter que trazer 8,5 pra nas nós, mundiais agora. e vendeu Deus nada me mais, nada perdoe. menos que 1.280.000 cópias, número muito alto para um game estreante. As críticas dos especialistas eram quanto a IA e quanto ao jogo ser repetitivo. Os críticos de game elogiavam os gráficos e o nível de detalhes da violência do game. Porra, Zangado, e aí? Os entendidos elogiam e as pessoas que trabalham na produção da porra falam mal, revistas, programas falam mal também, e aí como fica? Eu ainda não terminei, jovens. Manhunt tinha uma chance de ser muito maior do que ele foi. A Rockstar já tinha planos imediatos para Manhunt 2, mas enquanto o segundo jogo estava em produção, veio a bomba. E é aqui que revolta, jovens. É aqui que eu fico indignado com tudo isso que alienados vomitam em todos os meios de comunicação. Vamos lá. Em 2004, Diz o um cara adolescente fodão. de 17 anos chamado Warren LeBlanc assassinou um garoto de 14 anos chamado Stefan Pakira. O garoto foi preso e seu quarto revistado, e pra variar, ele tinha uma cópia de Manhunt. E agora, ouçam só. Seus pais vieram com essa. Primeiro, a sua mamãe. Eu acho que eu ouvi o Warren falando com seus amigos sobre esse jogo. Eu acho que o Warren, desde que Nossa, ele tá falando da notícia lá, meu Deus. Olha onde é que o cara vai. começou a jogar isso, ele mudou como pessoa. cara Ele vai estava falar de estranho, noticiário calado, agora. ficava sozinho pelos cantos. Eu acho que eu vi ele Meu acessando um Deus site do que céu. divulgava o jogo e ele ficou viciado e quis fazer igual. E depois, Agora até o seu de notícia papai. o cara tá eu falando. vi o Warren jogando esse jogo, ele matava as pessoas no jogo e eu pensei, isso não é bom. Tá, agora eu digo. Em mundo de adulto, não existe a palavra eu acho e nem mais ou menos. Isso é resposta de criança. Se Lição você de pergunta pra moral uma criança, filho, você Pronto. gostou do bolo que a mamãe É o Yoda zangado. Zanga Yoda. fez? Mais ou menos, mamãe. Beleza. Agora é o Meu mestre filho, Yoda. onde sua mãe foi? Ah, pai, eu acho que ela foi no mercado. Beleza. Mestre Yoda e em seus mundo de adulto, ensinamentos. é sim ou não? Pá, que vídeo Cara, bem você estudou pra desgraçado, hein, prova? Alessio? Mais ou menos o caralho. É um vídeo pra vocês nunca jogar Manhunt. Ou você estudou, ou você não estudou. Você não sabe das suas responsabilidades. Quem descobriu o Brasil? Eu acho que foi Pedro. Eu acho, não, jovem. Ou foi ou não foi. Não tem meio termo. Essa mãe do jovens, garoto é o que exercia Yoda. seu papel Ele fala brilhante na jovens base porque do ele é Yoda. achismo, nunca teve o bom senso de sentar e conversar com o filho É o pra Yoda discutir zangado. a porra dos problemas dele. Se ele estava Zanga sofrendo algum Yoda. tipo de violência na escola, no trabalho ou na própria casa, ela deduziu que a mudança Mestre de comportamento Jedi. dele se deu pelo jogo, que é óbvio que não foi. É muita fraqueza de espírito de alguém buscar culpados pelas próprias falhas. Eu falei Ai, como cara, pai, quanta eu falei lacração, como filho, a lacração como irmão, no mundo como dos amigo, vídeos. mas a culpa não foi minha. A culpa foi do filme que eu assisti, Psicopata Americano, a culpa foi do novo Caralho, álbum o que do você Marilyn tá Manson, falando? a culpa foi do Vitor, novo jogo que eu pô. joguei, do Doom novo que saiu. Seja youtuber do homem, Vitor, rapaz, é seja isso, mulher e Deus admita que me você falhou. E esse pai que disse que viu o filho jogar um game violento e Vitor não gosta achou de cada- bom e nem sequer foi cada falar youtuber com o meio filho, quer dizer que a esquisito. comunicação tava ótima naquela casa, né? Tava maravilhosa. Não é possível que as pessoas convivam juntas em uma casa e não se Mas conheçam. que Não é possível análise, que você mas não que sabe vídeo qual é a mais comida escuro, favorita da sua parece irmã, eu do que seu cagando, irmão cara. tem medo, do que sua mãe gosta de Parece meu fazer, cu do todo que estressa cagado. seu pai. Porra, Com cãibra, demonstra interesse pela sua família. É ela que vai te apoiar a Verdade, sua vida olha. inteira. Então acorda pra cuspir, Ah, nem saiba comentou. conversar, Do resolva que seus que ele tá problemas, não falando, guarda pra meu você Deus? e espera que venha uma ventania ou um apocalipse zumbi pra resolver. Mas Do não que acaba que por aí esse cara não. tá Pra quem tá dando falando? razão pros Jesus! pais do garoto, não demorou muito pra eles acionarem os advogados e quererem processar a Rockstar em 50 milhões de dólares por destruírem a mente do seu filho. Eles realmente estavam sofrendo Mano, o cara muito, vai falar tadinho um deles, minuto né? do Nada de dois. 50 milhões não deixa tudo sussa. Enquanto o moleque fica preso, eles vão torrar em viagem, carro, festa. Vou pegar um violino aqui e tocar pra chorar. E tem mais, sempre tem mais. Depois que a Rockstar foi pisoteada, cuspida, excomungada, foi revelado que a porra do Manhunt foi encontrada no quarto do menino que foi assassinado e não do que matou. Pode isso, jovens? Vai tomar no meio do cu, mano. E o psicopatinha de merda entrou na casa do garoto pra roubar porque ele era um viciadinho em droga. Vocês estão vendo, jovens? Vocês estão vendo onde a hipocrisia e a fuga da responsabilidade vai? O Meu desvio Deus, de o conduta cara já e era de caráter da bolsonarista família. nessa época, Até que hein? tudo isso fosse resolvido e esclarecido, Manhunt e Rockstar se fuderam de verde e Nossa, o cara amarelo. era um- O jogo foi banido da América do Norte, da Austrália, da Nova Zelândia, da Alemanha, com pena de multa pra Cara, quem se era atrevesse a gato nessa vender. época, Já era já, tarde demais e bolsonarista. absolutamente ninguém que condenou o Nem o jogo voltou Bolsonaro atrás e existindo, pediu ele já era. desculpas, Rockstar. Até porque outro crime brutal já deveria ter acontecido, né? Já era notícia velha. A Não, violência coitado, influencia pessoal. crianças e 1 pessoas milhão com de mentalidade pessoas viu fraca, o vídeo, mas a deve violência todo está mundo em ter odiado todos os o jogo. lugares. Os próprios jornais que condenam os jogos são os que mais utilizam a violência como ganha-pão e sugam tudo que Ai, pode de algum Zangado, caso pra pelo fazer amor de audiência Deus, e não cara. pra ajudar a polícia. Nossa, esse é o Filmes têm pior violência, vídeo dele, novelas, cara. seriados de TV, desenhos, animes, mas Bom, em nenhum então vou lugar além, a porque violência tem pesa muitos mais do que vídeos, dentro então. da própria casa. Então você, que Se se esse aí diz tava pai e escondido, mãe, imagina tenha que mais não tem mais por responsabilidade aí. e procure conversar mais com seu filho e acompanhar de perto o que ele vem Nossa, assistindo e converse jogando. mais com seu Converse. filho, Anderson. Pra tudo existe censura. Então Senão ele tenha vai presença matar alguém e por mostre causa do que você se Manhunt. importa. E não venha com papo Meu furado Deus achando do culpados céu. por falhas pessoais. Viu, Espero que Anderson? todos vocês tenham compreendido o que eu quis dizer e bora Tira pro o próximo. PC do teu filho, Em vai outubro de matar alguém. 2007 foi lançado sobre vaias, pedradas e processos Manhunt 2. O fracasso do jogo já era declarado. Independente de como ele seria, a mídia fez de tudo para que ele fosse banido. A Rockstar foi em frente, mas não deu muito certo. O game estava Mídia disponível mal. para PC, PlayStation 2, PlayStation Portátil e o Wii. O Wii zangado. Sim, mas não demorou muito para ser banido do console também. Removeram todos os jogos das lojas e a Nintendo deu as costas definitivamente para a Rockstar. Mas vamos lá, começando pelo enredo. O jogo começa em uma prisão psiquiátrica chamada Dixmoor. Algo aconteceu lá dentro e todo o sistema de segurança foi desativado e os psicopatas Cara, olha só, é inacreditável. Ele começou a falar do 2, né? Olha aqui.
Olha o tanto que o cara vai falar do 2. Estão escapando e causando caos, matando e sendo assassinados. Não, Dois desses inacreditável. pacientes são os protagonistas do game, que já estavam internados há 6 anos Dois nesse local. vídeo, Daniel dois Lang jogos e no Leo vídeo, Casper. Eles andam meia juntos hora o pra jogo analisar inteiro, dois jogos mas da nós só Rockstar. controlamos o Daniel. Daniel é um cara franzino, Inacreditável. covarde e completamente instável. E Leo seria a voz do diabinho no seu ouvido. Um psicopata de primeira que empurra Daniel a cometer assassinatos. Quando o local entra em colapso, Leo convence Daniel a escapar, Não, pior porque era que o jogo perigoso é demais, bom, eles cara. poderiam ser assassinados se ficassem ali. Mas por essas Daniel só quer imagens, eu fugir peguei e até encontrar sua raiva do família, jogo. sua esposa, seus filhos. Mas Leo Meu disse que ele Deus. não vai conseguir chegar até lá Bicho, tão velho, facilmente. Se ele quer ver realmente a sua família, ele vai ter que lutar Não, por isso. joga, Ou o seja, jogo é quem bom. cruzar o seu caminho deve morrer. O jogo mantém Claro aquela que hoje em imagem dia de deve ser câmera bem de datado, segurança e mas tal, mas não tem nada a ver com a história do foda-se, 1. Daniel é uma bomba Dois relógio são bons. e de covarde ele vira um maníaco Mas por em essa segundos, análise eu ia ao mandar ponto o de se jogo se divertir fuder. e dar risada ao arrancar a Quer cabeça dizer, de não, alguém. vou Segundos jogar essa depois, porcaria, ele olha começa a essa chorar merda. porque ele acabou de fazer. É tenso bagarai. A história parece muito confusa. Daniel tem flashbacks do passado, ele não se lembra de detalhes importantes da sua vida, ele tem blackouts de outro fúria. jogo Isso faz a trama ficar que eu acho interessantíssima, mas 300 não é milhões de vezes melhor que esse jogo aqui é o Justiceiro. Ah! Imagina esse jogo aí só que com 300 mil mortes a mais, finalizações e armas. previsível. Ah, Você já consegue barbaridade. sacar o que tá acontecendo na Justiceiro metade do do Play game 2, e né? consegue meio que imaginar como é que vai ser o final. Mas mesmo assim, é uma Esse ótima jogo até história pode ser com bom, direito mas a o dois finais. Justiceiro- Existe o dobro de cutscenes e muito mais Botou diálogos. o pau que na aos mesa poucos você com toda a monta o força. quebra-cabeça pra entender o que diabos está acontecendo. Eu não posso ficar falando muito porque vai comprometer a história e vai spoiler. Ah, o A Justiceiro, campanha dura aproximadamente o meu mesmo Deus tempo do que a do livre, cara. primeiro, mas 6 horas. O sistema do jogo é idêntico com Tem alguns até o acréscimos boss de gigantão, movimentos aquele da novos. Nós Rússia podemos lá. agora deitar e nos Deus arrastar do por céu. dutos de ar. Agora Não nós jogou, vasculhamos Fábio? armários, gavetas atrás de itens. É Nós bom podemos que aí pular já sabe, obstáculos, até mesmo em corrida, pular muros altos, entrar por janelas. Quando nós estamos em um local alto e tem um Hunter passando embaixo, nós Podia podemos jogar pular o cara e executar dentro os inquietos, assim de um- como em Assassin's Creed. de um O jogo é aquário, menos torrar escuro ele que o todo, primeiro, teoricamente com, falando, porque agora nós podemos criar nossa própria escuridão. choque, como em no Splinter Cell. aquário ele Nós podemos era estourar estourar lâmpadas. coisado por Agora a gente tá no piranha. escuro e o inimigo fica meio palmo de Milhão distância, de- entra um minigame bem estranho, onde nós temos que Esmagar manter uma os bolinha caras, dentro de um nossa, círculo, fazia que isso vai impedir que o inimigo nos finalização. encontre. Eu acredito que seja uma forma simbólica de prender a respiração do Daniel e fazendo ele ficar estático, parado. Como o Daniel é perturbado, ele tem visões Essa de fantasmas de finalização era pessoas que ele infantil já perto matou, do aumentando Justiceiro. ainda mais aquele Sem clima de exagero. terror. Existem ainda mais objetos para se criar armas improvisadas, as mortes são ainda mais brutais que a do primeiro, parecia que não era possível, mas é possível. Algumas execuções, Daniel usa o cenário para matar o cara. Caso você vá de mãos limpas e o cara tá urinando, por exemplo, você chega atrás dele, ele pega a cabeça do cara e bate no mictório até matar. O jogo tá bem menos stealth, eu diria que é 50-50. Vai fuder, Metade pai. do game se parece com o primeiro e a outra Eu me metade esqueço. você enche de armas de fogo, Tá, revólver, né, pediu 12, pra um documentário lá, rapaz. arma com tranquilizante, submachine gun, sinalizador e foda-se. Pede Vira aquela um merda tiro uma mesmo, vez bum. antes que eu Você sai por aí, mude atira ideia. sem medo, o cover do game melhorou muito, a mira também melhorou muito, justamente porque o game ficou mais tiroteio do que stealth. A ambientação tava bem mais variada e menos cinzenta. Nós ainda andamos a maior parte do tempo em locais escrotos, mas há também os locais normais, como locais as ruas, escrotos. o apartamento do Daniel, alguns bairros normais. Ah, O nível locais de detalhes estava escrotos. muito maior. E falando em Ah, bairros cara, normais, pelo amor tem de uma Deus, fase mano, que você tá isso não andando dá, em um cara. bairro cheio de gente e tal, daí você ouve a voz de uma menina. Olha, mãe, é aquele cara do Blood Money. Locais- Você entende, dá um locais ritmo. escrotos. É bem legal. E é fácil de você não perceber isso, porque tem várias outras vozes também. Ah, O cara, gráfico também locais estava muito escrotos melhor. não dá A expressão pra- não dá facial dos pra tancar, personagens, não, o isso olhar aí já é deles, absurdo, isso contribui cara. pra violência, né? Porque você vê os olhos do cara Quase virando locais quando ele tá escrotos. morrendo, ou a expressão dele, tipo, realmente, quando você tá Ah, é. matando ele. Tenso. A dificuldade do jogo era semelhante Ah, ao cara, primeiro. alguém tem que pedir análise do Bound by Flame, cara, porque o cara mente tanto, meu Deus do céu. Eu Cara. considero até mais fácil por se tratar de um game menos stealth. O jogo perdeu um pouco a essência Ah, por conta disso, não entendi, por conta da cara. violência, tá? Que tava Confundiu. muito mais violento. Ixi. A inteligência artificial ainda tava naquela, os caras estavam burros iguais. Eu vi um cara ficar dentro do outro, e eu não tô falando do sentido de pai de família, não. Os dois bonecos se atravessaram e ficaram presos um dentro do outro. Muito tosco. E dentro do nada outro. de visão periférica ainda. Ainda estavam cegos como um morcego. A movimentação estava Ó, o cara se apegou em visão periférica, que eu vou te contar, né, cara? Ele quer um jogo científico sobre visão periférica. muito mais fluida e bem feita do que antes, assim como a física estava muito melhor. Quando você atirava em um corpo e ele voava, era muito Ô, realista. Oliveira, eu vi a demo toda aqui no canal, cara. Hoje aqui no React. Nessa live aqui eu vi toda a demo. Que jogo maravilhoso. Barbaridade. Manhunt 2 teve média de 6,5 nas reviews mundiais e vendeu apenas 560 mil cópias. O jogo já Tu vai cheirava ver, ô, fracasso, Anderson? era Vai muita ver? mídia negativa em cima. Quando o jogo estava prestes a ser lançado, a censura estava sendo definida. Qual seria a idade ideal para se jogar Tu usou quantos escudos no jogo, Anderson? 22. Mais 17 era o que a Rockstar sugeriu, mas ainda assim era considerado baixa, queriam colocar para mais 21. Os processos e brigas judiciais se arrastaram por meses, e sabe qual foi o resultado dessa novela? A proibição do jogo em mais de 100 países, cara. 100 países. A Rockstar foi obrigada a lançar uma versão censurada do game pra tentar comercializar em algum lugar, pra pelo menos ver se o jogo se pagava. Quase ninguém conseguiu comprar Manhunt 2. O jogo é proibido até no Brasil. Caso você tenha comprado e jogado, a sua versão é a censurada. Ah, Zangado, não é não, a minha é sem censura. Beleza, mas eu acredito que a sua versão deva ser pirata. E mesmo todos esses problemas que a Rockstar passou, ela conseguiu vender 560 mil cópias. Pegou zerado? Eu acho que Isso isso até é pra esqueci de pouquíssimas perguntar, cara. empresas. Manhunt é uma franquia que a Rockstar não vai ter pressa de lançar uma sequência, e isso se eles realmente pensam em lançar. Eu acho difícil a gente conseguir ver uma sequência
acontecer nos próximos anos, infelizmente. Bom, jovens, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenhão entendido as minhas críticas quanto ao Mas Zangado preconceito dos tinha- outros meios de comunicação com os jogos. Foi tinha por isso que eu escudo escolhi no- Manhunt no e Bound falar by sobre Flame, isso. ô. Eu acho que não tem exemplo maior. Tu vai seria ver, tu ele que e tá Postal, com ele mais fresco na memória, tu vai ver, jogo cara. que eu já fiz também, trilogia Postal. Só espero que a Gwen grande Infeliz aí abraço a todos peça. vocês, tudo de melhor sempre, beleza? Né, Yoda? Tá bom. Passou teu ensinamento, Yoda? Yoda.